Olha, a Polícia Civil apresentou hoje a conclusão do inquérito de um acidente que matou 2 pessoas na MG 356, perto da curva do Ponteio, na região centro-sul da capital, que nós mostramos aqui. Carreta carregada com 31 toneladas de lata de cerveja arrastou um carro de passeio. Segundo a perícia, o caminhoneiro estava em alta velocidade e desrespeitou a sinalização de trânsito. Eu falei para vocês, tem acho que 7 ou 8 placas falando que carreta não pode passar. E o cara enfiou a carreta justamente depois das 8 placas. Vamos lá ver. A conclusão do inquérito do acidente que matou 2 pessoas na MG 356, próximo à curva do Ponteio, na região centro-sul de Belo Horizonte, marcou o lançamento da Semana Nacional de Trânsito. A carreta carregada com latas de cerveja derrubou a mureta central, atravessou a pista contrária e bateu no carro dirigido pelo supervisor de segurança Wellerson Ângelo, de 43 anos. Os 2 veículos caíram neste barranco. O Wellerson e o motorista da carreta, Flávio Veiga, de 42 anos, morreram. O carreteiro chegou a ficar muito tempo internado. Ele ficou internado cerca de 1 a 2 meses, não veio a óbito e tendo em vista a gravidade do acidente, ele também se lesionou bastante e em decorrência das consequências do acidente, ele veio a falecer. Enquanto era socorrido, Flávio chegou a dizer à polícia que o veículo havia perdido os freios, mas a perícia não encontrou problemas mecânicos na carreta. O pessoal da criminalística que produziu um laudo que atestou que os freios do veículo, bem como as lonas do veículo, estavam em perfeitas condições de trafegabilidade. O veículo não tinha qualquer espécie de anomalia mecânica e o acidente só ocorreu por conta do excesso de velocidade praticado pelo condutor da carreta. O inquérito da polícia concluiu que a carreta trafegava a quase 100 km por hora, ou seja, acima do permitido para este trecho da MG 356. E olha que por aqui não faltam placas informando o limite. Além disso, a investigação mostrou que o motorista já dirigia em alta velocidade muito antes de provocar o acidente. A carreta foi flagrada a 117 km por hora na BR-040, velocidade acima do limite até para os carros de passeio. Nós fizemos levantamentos com relação ao rastreador e foi detectado que o veículo, na altura ali do viaduto da Mutuca, próximo ali ao local do acidente, cerca de 2 km, 3 km antes do local do acidente, ele desempenhava uma velocidade absurda de 117 km por hora. Nem veículo automotor costuma praticar uma velocidade dessa, mesmo porque a velocidade máxima para a via em trechos de rodovia aqui no nosso estado de Minas Gerais é de até 110 km por hora. Imagina numa carreta com 31 toneladas de produto desempenhando uma velocidade de 117. Prenúncio de uma tragédia anunciada, como infelizmente ocorreu. A polícia não tem dúvida de que a alta velocidade, combinada com o peso da carreta, provocaram o acidente. Numa atitude imprudente desse motorista dessa carreta, ele não conseguiu fazer a curva, tendo em vista ser uma carreta articulada, e tendo em vista o tamanho e a quantidade de produto que ele carregava latas de cerveja, cerca de 31 toneladas, somado com esse excesso de velocidade, não conseguiu realizar a curva e aconteceu essa tragédia. A carreta, que vinha de Petrópolis, no estado do Rio, ainda trafegava em um trecho proibido, segundo a Polícia Civil. O local onde ele trafegava com o veículo era proibido o tráfego de carretas. E haviam várias placas de sinalização, conforme ficou demonstrado no bojo do inquérito policial. Ele foi avisado diversas vezes, através de placas, de que naquele local não era permitido o tráfego de carretas. O motorista, em mais um ato imprudente, além dessa velocidade que ele desempenhava, desrespeitou essa sinalização, não fez o retorno no local adequado e, somado à velocidade excessiva e o desrespeito às regras de trânsito, aconteceu esse acidente. Se tivesse sobrevivido, o motorista da carreta responderia por homicídio culposo, sem a intenção de matar. O carro atingido pelo veículo de carga ficou destruído. Foi preciso cortar a lataria para retirar o corpo do supervisor de segurança. A família de Wellerson pode tentar responsabilizar a empresa na justiça. A vítima se trata de um inocente
E como ele conduzia uma carreta de uma empresa, essa vítima poderá buscar indenização com relação a essa empresa a qual o motorista da carreta estava vinculado. Mas aí é uma questão na justiça civil, não na justiça criminal. 5 meses depois, a mureta central e a que cerca o barranco onde os 2 veículos caíram, na MG 356, já foram reconstruídas. Na Semana Nacional de Trânsito, o caso serve de alerta e destaca a importância de dirigir com prudência e respeito às leis de trânsito. Toda atenção, toda cautela, toda precaução nas questões do trânsito tem de serem tomadas porque num mero ato de imprudência, de negligência ou de imperícia, né, por parte dos condutores, acontece esse tipo de tragédia na nossa cidade.